Se você começou a se preocupar mais com sua vida financeira e tem buscado conhecimento sobre o assunto, com certeza já deve ter se deparado com o termo reserva de emergência. E com isso vem várias dúvidas. Onde eu devo investir o dinheiro da minha reserva de emergência? Quanto deve ser a minha reserva? Qual o tamanho? Deve cobrir 3, 6, 12 ou 24 meses? E como eu posso fazer a minha reserva de emergência o mais rápido possível? Então, nesse vídeo daqui, eu vou te passar o guia completo de como você deve montar a sua reserva de emergência, qual o melhor lugar para poder deixar investido com o melhor rendimento possível de forma prática e segura. Fala turma, meu nome é Débora Oliveira, eu sou planejadora financeira da Grão, empresa do Grupo Primo, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as características de uma reserva de emergência, de quanto deve ser a sua reserva, qual o tamanho dela, como montar ela de forma mais rápida e onde a gente pode investir para ter o melhor rendimento possível. Vamos nessa. Primeiro ponto, quais são as características de uma reserva de emergência? O próprio nome já fala, né? É como se fosse uma caixa de primeiros socorros. Então vai servir para imprevistos, para coisas que acontecem ali no nosso dia a dia que a gente não esperava, como um carro quebrado, um acidente, você precisa de uma emergência médica, e você precisa cobrir ali com aquele dinheiro na hora. Enfim, literalmente para emergências, para imprevistos. Nesse tipo de situação, a gente precisa do dinheiro na hora. Por isso que o dinheiro da reserva deve estar em um investimento que tenha liquidez diária. Isso significa que a gente pode tirar aquele dinheiro ali a qualquer momento. Não vai ter prejuízo, não vai ter perca, nada disso. A gente não está preocupando ali com rendimento naquele dinheiro. A gente está pensando mesmo em segurança. Segundo ponto, quanto deve ser a minha reserva de emergência? Qual o tamanho dela? Bom, isso vai depender de duas coisas. Primeiro, do formato do seu trabalho, né? De como entra ali a tua renda mensal e etc. E também de quais gastos você quer cobrir. Vamos por partes. Primeiro, falando do tipo do seu trabalho. Se você tem um trabalho que é considerado um pouco mais seguro, se você trabalha de carteira assinada, ou se você é um funcionário público, por exemplo, você pode correr um pouco mais de risco e ter uma reserva ali que vai te cobrir os gastos por um período menor, como por exemplo de 6 meses. Tem pessoas que fazem até menor ainda, que é mais arriscado, né? De 3 meses. Mas eu não aconselho muito que você faça tão curto assim, de um período tão curto. O mínimo ali eu considero ali mais aceitável, de 6 meses mesmo. É isso que eu recomendo para os meus clientes, é isso que eu faço comigo e que eu recomendo para minha própria família. Outra questão que vai influenciar no tamanho, né, na quantidade de dinheiro que a gente vai colocar nessa reserva de emergência é quais tipos de gastos que você vai querer cobrir. Então vamos lá, a gente precisa voltar nosso olhar agora para o orçamento. Dentro do nosso orçamento, a gente tem o quê? Deixa eu mostrar aqui de uma maneira mais interessante para vocês. Dentro do nosso orçamento, a gente tem despesas que são obrigatórias, despesas não obrigatórias, gastos com financiamento, dívidas e etc. Então, a gente tem que pensar aqui, tá, eu quero que minha reserva cubra apenas as minhas despesas obrigatórias, que são elas gastos fixos, tá? Aqueles gastos que geralmente não mudam de valor mês a mês. Aluguel, escola, faculdade, supermercado, enfim, aqueles gastos mais fixos que não tem tanta volatilidade ali. As despesas não obrigatórias têm mais a ver com lazer, restaurantes, saídas, compras de roupas e etc. Que são coisas ali que são mais fáceis da gente alterar ali de um mês para o outro, né? Então a gente pode escolher e isso vai influenciar totalmente na nossa reserva de emergência. Tá, eu quero algo mais seguro, eu trabalho CLT, por exemplo, e vou querer cobrir ali 6 meses, mas quero cobrir tudo. Quero cobrir minhas despesas obrigatórias, as não obrigatórias, e não vou cobrir financiamento, porque não tenho, mas tenho uma questão de dívidas ali, e vai ser importante também estar cobrindo essa questão da dívida. Então, você vai ali acoplar tudo isso no valor e multiplicar por 6. Então, vamos lá. Despesas não obrigatórias. Aqui a gente tem um valor de 10.280. Despesas não obrigatórias, 4.300. E aqui dívidas, a gente tem o valor de 1.920. 1.920. Então, seguindo o nosso exemplo, isso aqui vezes 6 seria uma reserva de emergência de aproximadamente R$ 100.000 investidos.
ok? Então, isso vai influenciar totalmente no tamanho, né, no quanto você deve investir ali na tua reserva. Terceiro ponto, e ele tá intimamente ligado com aquilo que eu acabei de falar no segundo ponto, tá? Que é como montar essa reserva o mais rápido possível. A velocidade disso vai alterar conforme duas coisas principalmente. A primeira é, a gente tem que voltar nosso olhar para o orçamento, sim, para, se necessário for, fazer alguns ajustes. E geralmente é mais fácil da gente ajustar despesas não obrigatórias. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente pode estabelecer metas, como aqui também tem no caso desse cliente fictício, que é o Eduardo. Então, a gente colocou metas aqui nas despesas não obrigatórias dele. E com essas metas, ele vai conseguir economizar cerca aqui, ó, de R$ 1.300 todos os meses. E ele vai poder estar aportando esse valor ali para reserva de emergência, para outros investimentos dele, mas aqui no caso especificamente para a reserva de emergência. Então, a gente precisa olhar para o nosso orçamento, estabelecer metas e cumprir essas metas. Agora, aqui está onde as pessoas mais falham. Presta atenção que agora o papo é sério. Entenda uma coisa: planejamento financeiro e reserva de emergência é um dos passos de um planejamento financeiro. Ele é muito mais comportamental, ok? Psicológico, do que o quanto você ganha. Então, o que é que a gente entende? Para tudo na vida que a gente vai fazer, que a gente vai estabelecer uma mudança, que a gente vai criar um novo hábito, é preciso ter motivação. E eu não estou falando de se sentir animado todos os dias, mas eu estou falando realmente de você ter um motivo para aquela ação. E essa motivação que vai te fazer economizar ali no dia a dia, na prática, que vai realmente te fazer cumprir o plano que você mesmo fez para você, é ela que vai te dar força para quando vir aquela notificação do iFood numa sexta-feira com uma mega promoção que você nem esperava, que você nem estava com vontade de comer aquela pizza, e aí você compra. Mas, se o seu motivo for forte o suficiente, tá? Você entender o porquê você realmente está juntando aquele dinheiro, porque você quer conquistar a tua liberdade financeira, aí sim você vai conseguir resistir àquilo e você vai começar a construir esse novo hábito de uma maneira muito mais fácil e vai ser constante. Porque liberdade financeira, planejamento financeiro tem tudo a ver com constância. Você só vai ver o resultado maior, ao longo do tempo. Ali aproximadamente depois de uns 2, 5 anos. Então, a reserva de emergência é o primeiro passo. Para a gente depois começar a falar de investimento, de liberdade financeira. Só que se você não tiver estabelecido o motivo desde agora, nem esse primeiro passo, nem essa primeira barreira você vai conseguir romper. Depois da sessão de esporro aqui. Brincadeira, gente, mas aqui é verdade. A outra forma que a gente tem de acelerar essa reserva de emergência, a gente já enxugou tudo, estamos cumprindo ali nossos aportes mensais, estamos seguindo o nosso orçamento direitinho, é aumentar a renda. Não tem para onde correr. É fazer uma renda extra, e se você quiser eu posso trazer aqui no canal também ideias de renda extra. Eu já fiz muito e muito isso, já vendi muito brigadeiro na rua. Eu tenho experiência com isso de fazer renda extra e atualmente tá muito mais fácil, né? A gente não precisa nem sair de casa. Tem inteligência artificial, tem um monte de serviço aí de marketing digital que a gente pode oferecer para outras pessoas. Vários conhecimentos gratuitos que a gente pode aprender e pode prestar serviço ou pode vender um produto. Enfim, tem N possibilidades para a gente fazer renda extra. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo sobre isso especificamente aqui no canal. Coloca aqui no comentário que eu quero saber. Mas vai chegar uma hora que realmente você vai precisar aumentar a tua renda se você quer acelerar esse processo com a tua reserva de emergência. E o quarto ponto, a pergunta que todo mundo faz. Onde eu coloco o meu dinheiro para render o máximo possível? Mesmo sabendo que o objetivo da reserva de emergência não é procurar muito rendimento, é procurar segurança, mas qual seria o melhor lugar que eu poderia deixar ali e que vai estar rendendo o máximo possível de maneira simples, prática e rápida? Vamos analisar aqui conforme alguns termos, tá? Pensando justamente nessa questão de segurança, ok? Principalmente, a gente vai analisar aqui algumas opções que existem no mercado. Antes disso, eu quero te falar que eu não estou recomendando nenhum investimento aqui para você. Isso aqui são dados e eu vou fazer uma comparação, tá?
entre opções que existem no mercado. Mas quando você for tomar a decisão e for tomar o passo ali de realmente investir ali, em uma opção ou em outra opção, tenha consciência daquilo que você está fazendo. E parabéns, porque você chegou até aqui e está buscando conhecimento sobre isso, ok? Vamos lá. Então vamos começar aqui com uma das opções que a gente tem, que é a caixinha do Nubank. Ela possui uma rentabilidade ali de aproximadamente 14,9% ao ano, né? Porque rende 100% do CDI. O CDI está totalmente atrelado à taxa Selic, ok, gente? Então, rende ali aproximadamente 14,9% ao ano na data que eu estou gravando esse vídeo. E também tem a caixinha Turbo, que está disponível para alguns clientes, não tenho certeza se todos os clientes, que rende até 120% do CDI. Em termos de segurança, é muito segura, tem proteção com o Fundo Garantido de Créditos, né, o FGC. E liquidez é a liquidez diária, que é o que a gente está procurando. Resgate em até um dia útil. Eu, particularmente, uso a caixinha do Nubank e quando eu tive situações que eu precisei resgatar e etc. Mesmo não sendo dia útil, eu consegui resgatar na hora. Então, nunca tive problema com essa questão. Vamos para a próxima opção que a gente tem, que é bem parecida, que é a do Banco Inter. Então, a do Banco Inter aqui é bem parecida com a caixinha do Nubank, né? Rende ali também 100% do CDI. E tem uma outra versão, que é o Porquinho, um dia a dia, que rende aproximadamente 80% do CDI. Eu, particularmente, nunca usei essa do Porquinho, aqui do Banco Inter. Tem o Banco Inter também, mas atualmente uso no Nubank. Mas isso sou eu, Débora. Ok? E é bem parecido ali, é um CDB de banco digital, também tem a garantia com o FGC, né, para valores até 250 mil reais. Em termos de liquidez, também a liquidez diária, ok? Pode resgatar a qualquer momento. Depois a gente tem o Tesouro Selic, que tem um rendimento ali de aproximadamente 15% ao ano. É um dos títulos mais seguros, porque é um empréstimo para o governo. Em termos de liquidez, se você pedir resgate, o valor fica disponível no próximo dia útil. Então, é uma liquidez D+1. Demora um pouquinho mais se comparado ali, quando a gente compara com a questão do Banco Inter e do Nubank. E depois a gente tem a poupança. A nossa querida poupança, que não necessariamente ela é ruim, tá? Em todas as situações. E eu posso trazer outro vídeo falando sobre isso aqui, mas quando a gente compara ela em termos de taxa de rendimento, né, ela realmente rende menos, porém ela é muito segura, também tem o Fundo Garantido de Crédito, assim como as outras, tem alta liquidez, tu pode resgatar, mas se você retirar antes do aniversário, digamos assim, do depósito, né, você pode perder os rendimentos daquele mês especificamente. E aí uma comparação aqui de um cálculo rápido é que se a gente investir 10 mil reais e deixar parado lá durante 10 anos no Tesouro Selic, vai render ali bruto, né, 19.314 aproximadamente. Depois tem o desconto ali do imposto, né? Mas na poupança, esse mesmo valor investido durante o mesmo tempo renderia cerca de 15.676. Só que quando a gente tira ali, mesmo tirando o valor do imposto, do rendimento ali da taxa Selic, né, do Tesouro Selic, ainda assim é um rendimento maior do que se investido na poupança. Agora você tem o manual perfeito de como montar a sua reserva de emergência e já está pronto para poder montar a sua. Mas se ficou alguma dúvida e você quer algo mais personalizado ou quer ir um pouco mais além da reserva de emergência, você quer fazer um projeto, você tem um projeto de uma viagem, você está pensando na sua independência financeira, ou você está ali precisando reverter uma dívida e você precisa de uma atenção mais personalizada, clica no link aqui na descrição e fala diretamente comigo no meu WhatsApp, é meu WhatsApp pessoal. Vai ser um prazer te ajudar. A minha primeira consultoria de planejamento financeiro é totalmente gratuita. Isso é um presente meu e do Grupo Primo para vocês, ok? Só clicar no link aqui embaixo e falar comigo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar com outras pessoas que também precisam tomar esse posicionamento, principalmente agora que tá chegando o ano de 2026, vida nova, novos hábitos, novos passos. Vamos começar principalmente cuidando da nossa saúde financeira. Deixa seu like, um grande beijo, fica com Deus e bye bye.